Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui com o professor Jairton. Essa aula de História é para os alunos do 8º ano A, mas quem quiser assistir essa aula também fica à vontade. A aula de hoje, pessoal, vamos trabalhar sobre Revolução Industrial, das páginas 80 até 83 do livro didático. Um assunto, saindo do forno, um assunto novo para que a gente entenda o que é essa Revolução Industrial. Eu gosto muito desse assunto e para mim, prazer estar ministrando ele para vocês. Primeiramente, pessoal, o que é uma revolução industrial? A revolução industrial, pessoal, é o surgimento das primeiras fábricas modernas da Europa, em meados do século XVIII, provocando mudanças profundas na organização da sociedade e na vida das pessoas. Esse processo ficou conhecido como Revolução Industrial. O que é isso, pessoal? Antigamente as pessoas moravam aonde? Basicamente no campo. Com o advento da Revolução Industrial, com o surgimento dela, as pessoas começam a migrar do campo para a cidade e com isso surgem as primeiras máquinas, as máquinas manufatureiras, mas a gente vai vendo essas máquinas no decorrer do capítulo, mas a Revolução Industrial hoje ela tem grande importância dentro da sociedade porque ela tem esse caráter de reformular o padrão social. Se antes as pessoas vinham do campo, produzia no campo e ia para a cidade, agora produz na própria cidade. Então, a Revolução Industrial também tem, pessoal, a criação dessas oficinas aí, como a gente está vendo na imagem dentro do slide. Apesar de a produção ser predominantemente artesanal, veja, mesmo as pessoas vindo do campo para a cidade, ainda a produção, pessoal, era muito artesanal, significa o trabalho humano ainda era muito valorizado, mesmo com a máquina, porque a máquina ainda tem que ter o funcionamento do homem, o homem que tinha que estar lá, programando e produzindo. Então era uma fusão de homem com máquina para dar uma produção maior. Então a gente vê destaque em dois países. França e Inglaterra, pessoal, possuíam manufaturas. O que são as manufaturas? As manufaturas, pessoal, eram as grandes oficinas, onde diversos artesãos realizavam as tarefas manualmente. Entretanto, subordinados ao proprietário da manufatura. Quem era o proprietário da manufatura? O dono da oficina grande. Onde iniciou? A Inglaterra, pessoal, foi precursora, ou seja, foi uma das primeiras, ou seja, foi a primeira na Revolução Industrial, devido a diversos fatores. Entre eles, a Inglaterra possuía uma rica burguesia. O fato do país possuir a mais importante zona de livre comércio da Europa, o êxodo rural e a localização privilegiada junto ao mar, o que facilitava a exploração dos mercados ultramarinos. Então, o que? Inglaterra era privilegiada, pessoal. Veja. Olha dois fatores aqui importantes que eu vou gravar aqui para vocês. O texto começou dizendo aqui, o primeiro ponto, o país possuía uma rica burguesia. Primeiro fator. O segundo, a mais importante zona de livre comércio da Europa. Segundo ponto, começa com o êxodo rural, depois vai localização privilegiada junto ao mar, o que facilitou o quê? A exploração dos mercados. Ou seja, enquanto outros povos não tinham uma característica de quê? Vamos supor o seguinte, deixa eu dar uma explicaçãozinha melhor para vocês. A Inglaterra tinha uma abertura geográfica que facilitava a sua zona de comércio. Enquanto outros países tinham uma geografia diferente, a Inglaterra não. A Inglaterra facilitava, tinha abertura para o mar e tinha o quê? Vizinho de outros países. Então, além dela poder ir por terra, ela também ia pelo mar. Enquanto outros países só podiam ir por onde? Por terra. Então, o fator geográfico ajuda muito a Inglaterra nesse começo de Revolução Industrial. Muitos empresários, pessoal, ambicionavam lucrar mais. O operário, pessoal, era explorado demais dentro da Revolução Industrial. Como eu disse a vocês antes, a máquina não tinha um caráter de funcionar sozinha, pois ela era uma máquina muito artesanal. Então ela necessitava do homem. Então o homem era forçado a trabalhar 15 horas por dia. Imagina só, num dia que temos 24 horas e o homem é trabalhado 15, só restam 9 horas para que o aluno possa o quê? O aluno não, perdão, o operário possa descansar.
Então ele tinha que trabalhar 15 horas por dia, em troca de um salário muito baixo, pessoal. Então a Revolução Industrial começa com pontos positivos, mas ela também tem pontos negativos, que é isso, o que, ó? Trabalhador explorado, recebendo pouco. Além disso, mulheres e crianças também eram obrigadas a trabalhar para sustentar suas famílias. Vejam, não eram só os homens que trabalhavam na Revolução Industrial, mulheres e crianças também. Muita gente diz que crianças a partir de 7 anos de idade já começavam a trabalhar dentro da Revolução Industrial. Tá certo? Fique de olho. Por quê? Diante disso, alguns trabalhadores se revoltaram. Se revoltaram por quê? Falta de condições de trabalho, salário péssimo. Começaram a sabotar as máquinas, ou seja, os trabalhadores, pessoal, começaram a quebrar as máquinas. Eles disseram, eu estou trabalhando muito, estou ganhando pouco, vamos sabotar as fábricas aqui para que a produção caia. Ficando conhecido como os quebradores de máquinas. Outros movimentos também surgiram nessa época, com o objetivo de defender o trabalhador. Agora, o trabalhador, em razão deste processo, perdeu o conhecimento de toda a técnica de fabricação, passando a executar apenas uma etapa. Ou seja, ele começou a quebrar a máquina, então ele foi perdendo o conhecimento de como trabalhar com aquela máquina. Então ele só podia fazer o quê? Uma etapa da fase de produção todinha. Veja como é que... Agora eu vou passar para vocês alguns slides de fotos que remontam à primeira Revolução Industrial. Até agora dizem que foram 4 revoluções industriais. A gente vai estudando elas devagarzinho para a gente entender, mas essas imagens que eu trago aí para vocês são pequenos surtos, como eu posso dizer, da Revolução Industrial. Primeiro aí vejam, crianças na imagem preto e branco. Depois vejam os homens trabalhando ardentemente dentro das fábricas. Todas as fábricas com caráter artesanal. Veja aí, ó, o homem sendo explorado no seu meio de trabalho. E aí, ó, como eram essas fábricas naquele tempo. Vejam, um fato também importante, pessoal, que a gente deve sempre lembrar, que com o começo da Revolução Industrial também começou o aumento da poluição no mundo de uma forma maior, tá ok? Porque as fábricas começavam a produzir, as máquinas a todo vapor, então mais poluição para dentro. Vejam, tem alguns pontos positivos também, mas tem pontos negativos dentro dessa revolução, como esse fatores como exploração do trabalho, baixo salário, crianças e mulheres trabalhavam em funções de 15 horas por dia, pessoal, é muito tempo de trabalho. Então era uma exploração de mão de obra incrível. E o fator poluição também. Agora é com vocês. Leiam as páginas 80 e 83 do livro didático. Respondam à atividade. Se sentiu dúvida, veja o vídeo de novo. Releia as páginas. Vá no privado do professor, que o professor está aqui para ajudar vocês, tá ok? Então, obrigado por assistir essa aula. Fiquem em casa, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu, meus amigos, meus alunos queridos.